bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno ou folhas para anotação, caso não tenham caderno, lápis, borracha, caneta e apontador e também um dicionário. Na sequência, registre a disciplina Língua Portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos iniciar a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos ler um conto. E o que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo começo, meio e a história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Se é um conto de adivinhação, de terror, conto de fadas, de suspense, etc. Então, para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Trouxe aqui alguns desses elementos. Então, o enredo é o que acontece na história, o espaço é onde essa narrativa acontece, o narrador é quem nos conta a história, os personagens são aqueles que participam da história e o tempo é a duração entre o início da narrativa e o final da narrativa, ok? Então, nós vamos na sequência ler um conto e enquanto eu estou lendo o conto, tentem identificar esses elementos. Vamos lá! As 3 moedas de ouro. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Ali, nos tempos antigos, se comprava e trocava de tudo: marfim, tecidos, miçangas coloridas, penas de avestruz, frutas, arroz, pimenta, milho, algodão, cavalos e camelos. E também a valiosa noz de cola, famosa por reduzir o cansaço, a fome e a sede. Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernoitara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em uma sacola. Perdi tudo o que consegui com as vendas de minhas sandálias, chinelos, sacolas, rédeas e chicotes, queixou-se o negociante. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu: pode deixar que hoje mesmo você terá o seu dinheiro de volta. Então aqui nós temos já o conflito dessa narrativa. O conflito dessa narrativa é: o comerciante foi roubado dentro da pousada em que ele tinha dormido
E agora o dono da pousada vai descobrir ou vai tentar descobrir quem foi que roubou as mercadorias do mercador. Seguindo. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois, levou o animal para um cercado no fundo de seu estabelecimento. Em seguida, chamou os empregados e falou: então eu trouxe agora para vocês alguns questionamentos antes da gente dar continuidade ao texto. Vocês já sabem que o comerciante foi roubado de dentro de uma pousada e o dono dessa pousada vai investigar quem roubou as mercadorias dele. Então as perguntas que eu trouxe são: o que o dono da pousada falou aos seus empregados? Qual será a intenção do dono da pousada ao passar perfume no burro? Em que plano ele pensou para descobrir quem era o ladrão? Então, para tentar descobrir esse mistério de quem tinha roubado o comerciante, o dono da pousada passou perfume no burro. Qual será que é o plano que eles têm em mente? Vamos com a leitura do texto, vamos seguir a leitura do texto para tentar descobrir qual será o plano do dono da pousada. Vamos lá. Preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. Essa fala é fala do dono da pousada. Então, após ele passar o perfume no burro, ele pediu para que os funcionários fossem até o fundo da pousada e passassem a mão no burro. E num tom de ameaça, avisou: cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocá-lo. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Mas o burro permaneceu calado até o final da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Eu trouxe aqui uma parte, eu destaquei essa parte do texto, mas o burro permaneceu calado até o fim da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Por que eu trouxe essa parte em destaque? Porque o dono da pousada falou para os funcionários que o burro iria urrar quando o ladrão passasse a mão nele. Porém, o burro não urrou, continuou tudo em silêncio e mesmo assim o dono da pousada conseguiu descobrir quem roubou o comerciante. Vamos seguir com a leitura do texto. Para espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Assim que terminou a inspeção, anunciou triunfante: o ladrão é esse aqui, disse apontando para um dos homens. Podem revistar o quarto dele. Trouxe uma pergunta aqui. Como você acha que o dono da pousada descobriu quem era o ladrão? Sendo que o burro permaneceu em silêncio, como que o dono da pousada conseguiu descobrir quem era o ladrão? Vamos pensar?
nossa leitura no momento em que o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. E agora a gente vai descobrir como que ele chegou nessa conclusão. Vamos lá. Dito e feito, as cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, foram encontradas dentro de um jarro de barro enterrado debaixo da cama do acusado. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: "Como foi que você descobriu o larápio?" Não foi tão difícil. Só um dos homens não tinha a mão perfumada. Ele, com medo de ser denunciado, não tocou no pelo do burro. Então, a estratégia utilizada pelo dono da pousada foi passar perfume no burro, e aquele que não passasse a mão no burro iria ser o acusado do roubo. Por quê? Porque ele avisou que o burro iria urrar quando o ladrão passasse a mão nele, e o culpado não passou a mão no burro, por medo de que o burro urrasse para ele. Sobre esse texto, eu trouxe aqui a primeira questão do dia. Vamos lá? Sobre as características do gênero conto, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler com bastante atenção as alternativas e assinalar a que vocês acham que é correta. Vamos lá?
voltando com a resposta da nossa atividade. Sobre as características do gênero conto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Trata-se de textos em que se apresentam a opinião de um especialista sobre determinado assunto importante. Não, porque textos que trazem opinião são textos argumentativos e os contos são textos ficcionais. Então, aqui não é a alternativa A correta. Vamos para B. São textos que relatam acontecimentos reais do cotidiano, explicando o que aconteceu, onde ocorreu, quem ou o que estava envolvido e quando os fatos se sucederam. Então, a B também não está correta. Por quê? Porque textos que relatam acontecimentos reais, explicando o que, onde, quem e o que estava envolvido, são textos jornalísticos, ou é uma notícia ou é uma reportagem. Então, a B também não é a correta. E a alternativa C, trata-se de uma narrativa fictícia criada pelo autor. Envolve personagens, enredo e narrador. Então, nessa questão, vocês deveriam marcar a alternativa C. Questão 2. Releia o trecho do texto e complete as lacunas com as palavras que estão faltando. Então, as palavras que vocês vão completar o trecho estão em colorido e vocês vão ter que encaixá-las de acordo com os acontecimentos do texto. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, releia o trecho do texto e complete as lacunas com as palavras que estão faltando. Vamos lá. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Ele pegou um frasco de
perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois, levou o animal para um cercado no fundo de seu estabelecimento. Então, nessa questão, mesmo que vocês não se lembrassem dos acontecimentos na ordem em que eles ocorreram ali, vocês conseguiriam responder a questão pensando nas palavras dentro do contexto em que elas estão, ok? Vamos para a nossa próxima atividade, a questão de número 3. Relacione as colunas. Então, aqui eu trouxe os elementos das narrativas, os elementos composicionais de um conto, que são o enredo, o narrador, o espaço, os personagens, o tempo e o enredo. O primeiro enredo traz o clímax, que é aquele ponto de maior tensão da narrativa, e lá no final é o enredo que faz relação ao desfecho, ao final da narrativa. Então, vocês vão ler esses trechos que eu trouxe e associar onde está o enredo, onde está o narrador, o espaço, os personagens, o tempo e o enredo clímax e o enredo desfecho, ok? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? Relacione as colunas. Então, em uma cidade nigeriana. Em uma cidade nigeriana faz referência ao espaço da narrativa. Foi onde a narrativa aconteceu. O dono da pousada diz ter encontrado uma solução e faz com que seus criados toquem no animal. E ao final, ele diz ter descoberto o culpado. Aqui faz referência ao clímax da narrativa, é aquele ponto de maior tensão
que é quando o dono da pousada afirma que encontrou o culpado. O próximo trecho, ali nos tempos antigos, aqui tá bem fácil, faz referência ao tempo da narrativa. O próximo lá, ao não passar a mão no perfume, o ladrão acabou se denunciando. Isso faz referência ao enredo, ao desfecho da narrativa. Próximo, o mercador, o dono da pousada e os empregados. Quem são essas pessoas? São os personagens da narrativa. E por último, o narrador observador é, logicamente, o narrador do texto, é quem narra a história. E nesse caso é o narrador observador, porque ele não está participando da história, está apenas contando ela, ok? Próxima atividade. Relacione as expressões destacadas a seu significado dentro do texto. Então vamos lá. O dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. O que significa engenhosa? Vocês vão procurar ali entre as 3 opções que vocês têm. O outro trecho. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão. Pestanejar, o que significa? Vocês vão procurar entre as 3 opções. E as cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, o que significa cintilantes, vocês vão ter que descobrir entre as 3 alternativas. Vamos lá?
voltando com a correção da atividade, releia as expressões destacadas a seu significado dentro do texto. O dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Engenhosa significa inventiva, habilidosa, talentosa. Outro trecho. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão. Pestanejar significa ato de abrir e fechar os olhos. E por último, as cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, cintilantes significa que emite brilho, luminoso. Próxima atividade. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa em que a palavra destacada foi substituída por outra de mesmo significado. Então vamos lá. Para espanto do lesado comerciante, vejam que o lesado é a palavra que está destacada. O dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão ler com atenção as 3 alternativas e assinalar aquela que a palavra lesado tem o mesmo significado e sem mudar o sentido do texto, sem mudar o sentido do trecho. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá, atividade 5. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa em que a palavra destacada foi substituída por outra de mesmo significado. Para espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Então, nessa questão, será que lesado significa que foi roubado, ou significa esperto, ou significa dono das moedas? O que vocês assinalaram?
A alternativa correta é a alternativa A. Para espanto do comerciante que foi roubado. Então, que foi roubado é sinônimo de lesado. O dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Próxima atividade. Agora vocês vão ter que escrever. Explique com suas palavras qual foi a estratégia utilizada pelo dono da pousada para descobrir quem havia roubado o mercador. Então, relembrem o texto e agora, com as suas palavras, escrevam qual foi o método que o dono da pousada utilizou para descobrir quem havia roubado o mercador. Vamos lá? Então, voltando, vamos ver qual foi a estratégia utilizada pelo dono da pousada para descobrir quem havia roubado o mercador. Vamos lá. A estratégia utilizada pelo dono da pousada foi passar perfume nos pelos de um burro e pedir aos suspeitos que passassem a mão no animal. Depois, ele disse que o animal iria zurrar para o ladrão, assim que ele lhe encostasse a mão. O culpado, com medo, não acariciou o burro e, consequentemente, foi o único que não ficou com o cheiro de perfume na mão. Então, aqui, de forma bem resumida, foi a estratégia utilizada pelo dono da pousada para descobrir quem era o ladrão, ok? Próxima atividade, atividade de número 7. Assinale a alternativa que não faz referência à narrativa As Três Moedas de Ouro. Então, leiam com bastante atenção as alternativas e assinalem aquela que não tem referência ao conto que nós lemos hoje.
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? Assinale a alternativa que não faz referência à narrativa As Três Moedas de Ouro. Alternativa A. A narrativa aconteceu em uma cidade nigeriana onde se comprava e se trocava de tudo, desde alimentos até animais. Essa alternativa é uma alternativa correta, mas o exercício está pedindo para marcar aquela que não faz referência. Então, nós não vamos assinalar essa. B. O conflito da narrativa está no fato de que as mercadorias de um mercador desapareceram e o dono da pousada em que ele estava hospedado ficou encarregado de encontrá-las. Então, essa também está correta, de acordo com a narrativa. Então, nós não vamos marcar essa opção. E a C. O suspeito passou a mão no burro perfumado. Assim, o dono da pousada conseguiu identificar quem havia roubado o mercador. Então, essa é a alternativa que não faz referência à narrativa, porque o suspeito não passou a mão no burro. E foi assim que o dono da pousada conseguiu descobrir quem era o ladrão, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado do texto que nós lemos hoje. Fiquem bem. Tchau!